Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, Aleluia. a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Eu te exalto, ó Pai, por essa noite, por poder conhecer essa partícula, irmão, de irmãos, essa célula, Pai, que tem sido, ó Pai, aqui propagado o Teu Evangelho através do presbítero Jorge, da missionária Diana. Deus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida de cada irmão que aqui se encontra. Deus, por cada milagre, por cada cura, por cada libertação que o Senhor já tem operado nesse lugar, ó Pai. Por cada vida, Pai, que se rendeu e confessou a Ti como único Senhor e suficiente Salvador. E nessa noite, Pai, eu te peço, Pai, fala com o Teu povo, fala comigo, fala conosco, Senhor, e que o Teu nome possa ser glorificado através da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é cura, a Tua palavra redime, a Tua palavra ela é luz, ela é lâmpada, a Tua palavra, Senhor, é fogo, Pai, é martelo, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, é o que diz, Pai, a verdade e a vida para com as nossas vidas, em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Essa palavra, ela é gloriosa, né? Como toda a Bíblia. E o Senhor Jesus, Ele inicia essa palavra fazendo uma promessa. A promessa de que um dia estaremos com Ele. Aleluia. A promessa de que aonde nós vamos passar a eternidade está sendo preparada pelas mãos dele. Aleluia. Ele diz: eu vou, e eu vou preparar o lugar para vocês. Aleluia. E ele, se não bastasse ele preparar o lugar com as suas próprias mãos, ele diz que ele voltará para nos buscar e estar com ele, irmãos, naquele grande dia, quando a trombeta soar, quando nós ouvirmos os nossos nomes, irmãos, sendo chamados por ele, nós estaremos com o nosso corpo glorificado, eternamente com o nosso Senhor. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que até aquele dia, os discípulos eles ouviram uma palavra que os deixaram um pouco ali, talvez Tomé um pouco mais incrédulo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou eu, que vocês já conhecem, que sou o caminho. Até aquele grande dia, irmãos, existe um caminho a ser percorrido. Existe uma trajetória para ser cumprida até que aquele dia venha. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, e a palavra de Deus nos diz que nem o filho sabe, somente o pai sabe a hora em que ele vai tocar a trombeta e mandar o filho buscar a igreja. Nós não sabemos. E quem sabe o seu caminho até aqui tem sido um pouco dificultado. Quem sabe o seu caminho até aqui tem sido um pouco doloroso. Quem sabe o seu caminho até aqui tem tido muitos obstáculos. Quem sabe o seu caminho aqui tem tido, meu Deus, como é que existe o céu para mim, que sou tão incrédulo, que peco tanto, que falho tanto com o Senhor? Os irmãos ouviram o testemunho da minha esposa, mas eu creio. Eu creio que eu vou ouvir a trombeta. Aleluia! E eu vou ser alcançado pelo Senhor Jesus. O caminho que Deus tem para nós, cada um de nós em particular, nós temos que aceitar, irmãos. Nós temos que aceitar. Mas, irmão Carlos, eu tenho que aceitar essa vida que eu levo. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Jó, capítulo de número 1, que existia um homem na terra de Uz chamado Jó, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e homem que se desviava do mal. A Bíblia diz, irmãos, que Deus dava testemunho da vida de Jó. A Bíblia diz, irmãos, que Jó era rico, Jó era uma bênção. E a palavra de Deus ainda nos diz que ele era o maior do Oriente. A Bíblia nos diz que Jó, irmãos, ele oferecia holocaustos a Deus, porque Deus tinha abençoado a ele com 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas. E os filhos de Jó, ele era tão abençoado que Jó, ele podia contemplar os seus filhos em comunhão. Não havia brigas, não havia intrigas.
A Bíblia diz que os filhos de Jó, eles iam na casa uns dos outros fazer banquetes, estar em comunhão, fazer festas. E diz a Bíblia, irmãos, que toda essa bênção ela era na vida de Jó. E Jó, ele pensava na sua vida, olha, se os meus filhos porventura tiverem pecado, ele ia lá e oferecia holocaustos a Deus por cada um dos seus filhos, porque se porventura eles tivessem pecado, estava ali um sacrifício ali para encobrir os pecados dos seus filhos. Aleluia! Esse era Jó, irmãos, um homem irrepreensível na presença de Deus. Mas diz a Bíblia que certo dia, por permissão de Deus, vinham servos de Jó e diziam, olha, levaram todo o seu gado, olha, levaram todas as suas propriedades, olha, os seus filhos todos morreram. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Jó, ele não murmurou, Jó, ele não reclamou, Jó, ele tinha sido introduzido no caminho que Deus escolheu para ele, e ele rasgou as suas vestes, dobrou os seus joelhos e falou, olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor, porque ele deu e ele tomou. Jó estava dizendo para Deus, olha, os meus filhos, a minha riqueza, os meus servos e tudo que eu tinha quando nasci, eu não possuía, foi Deus que me deu, e se Deus levou, glória a Deus. Aleluia! Existe um caminho, irmãos, que Deus escolheu para nós passarmos, e cabe a nós aceitar, cabe a nós buscar, cabe a nós buscarmos o centro da vontade de Deus. E se estar no centro da vontade de Deus acarreta dor, acarreta luta, não saímos do ventre da nossa mãe, não tornaremos para lá. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Graças Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai falar, irmãos, nós estamos falando aqui do caminho de Deus para um homem. A Bíblia fala que Deus tem o caminho para o seu povo também, como igreja. Glória a Jesus. Aleluia! A Bíblia fala que, lá em Êxodo, que Moisés ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Glória a Deus. Ali começava a trajetória de Deus na vida da nação de Israel. Uma nova trajetória. Após 400 anos de escravidão, Deus ele ouviu o clamor do seu povo. O clamor de um povo que diz, olha Senhor, nós nos esquecemos do Senhor. Senhor, nós reconhecemos isso, Senhor. Senhor, envia o libertador que o Senhor prometeu, Senhor. E diz a Bíblia, olha, conjecturando aqui, Deus ouviu. E Deus disse, ó, então, eles querem entrar pelo caminho. Então eu vou enviar um libertador e vou abrir um caminho para o meu povo passar. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que Deus chama a Moisés na sarça ardente. Deus chama Arão. Deus une os dois. E eles vão até Faraó para libertar aquele povo, irmãos. E diz a palavra de Deus que Deus ele avisou a Moisés. Faraó não vai querer amolecer o coração. Faraó vai endurecer o coração. Não vai ser simplesmente chegar lá e arrancar o povo. E a Bíblia diz que no caminho que Deus escolheu para o povo de Israel, esse caminho ele começou a ser traçado antes deles saírem do Egito. A Bíblia fala que Deus começou a enviar pragas para Deus provar que ele era Deus com aquele povo, para Deus começar a quebrar o coração do faraó, e o faraó ele não cedia, e diz a Bíblia que ele foi ferindo a terra do Egito com as suas pragas, as pragas do sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, das moscas, as pragas dos animais, as pragas dos tumores e úlceras, a praga da saraiva, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, e até ali Faraó, ele não amolecia o seu coração. E diz a Bíblia que veio a última praga, a praga de todo filho primogênito.
Deus, ele simplesmente pegou e a porta onde não havia o sangue nos umbrais, entrou ali o Espírito da justiça de Deus e levou, matou todo o filho primogênito egípcio. E a palavra de Deus nos diz que então, de contrapartida, enquanto eles não queriam ceder, eles foram ali expulsos da terra do Egito. E antes de serem expulsos, eles levaram ouro, levaram prata, levaram riqueza, eles levaram provisões no caminho que Deus tinha escolhido para eles. E a Bíblia diz que o caminho começou. Eles viram ali o mar vermelho se abrir, irmãos. Faraó vindo, um mar à frente, e Moisés estende a vara e o mar se abre. Eles se passam ali por meio do mar com os pés secos. Aleluia. E diz a Bíblia que quando o Faraó entra no mar, o mar engole Faraó e todo o seu exército. Diz a palavra de Deus que do outro lado Miriam dançou e cantou e glorificou o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que ali eles começaram a sentir sede, e chegando na terra de Mara, acharam um rio, mas o rio era de águas amargas, não tinha como beber aquela água. E o caminho de Deus se cumprindo na vida deles, o mar acabara de ser aberto atrás deles, e eles já estavam murmurando do caminho que Deus havia escolhido para eles. Mas diz Deus, através da sua palavra, que a água amarga virou doce. E eles beberam água. Aleluias. A palavra de uns diz mais pra frente que veio a fome, e veio murmuração, e veio o maná do céu para o povo comer. Milagre, provisão de Deus. Aí vem a sede de novo, vem a murmuração de novo, e a rocha tem que dar água para o povo beber. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Daí acontece o que eles mais temeram. Os amalequitas vêm contra eles. Aí diz a palavra de Deus que Moisés vai lá, separa Josué, separa um exército de escravos que nunca pegou numa espada, que só sabiam fazer obras e estátuas. E diz a Bíblia que Josué vai para a guerra e Moisés vai para o cume do monte. Arão e Ur vão com ele. Diz a palavra de Deus que o povo guerreava, o exército guerreava. E quando Moisés estava com as suas mãos estendidas, o povo de Israel prevalecia na guerra. Mas Moisés, ele ia pensando, e quando ele abaixava as suas mãos, os amalequitas prevaleciam na guerra. Então Deus usa Arão e Ur para colocarem eles sentados numa pedra e erguer as suas mãos. E ali o povo de Israel prevaleceu, irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, que aquele povo, no caminho que Deus escolheu para eles, eles tinham todos os dias de manhã, quando o sol queimava o couro cabeludo, que a gente é meio careca, né? Devia ter alguém lá. Tinha uma nuvem que protegia eles do sol. À noite fazia frio, havia uma coluna de fogo, irmãos, que aquecia o povo. E mesmo assim havia murmuração. E mesmo assim haviam aqueles que não aceitavam a liderança de Moisés, o caminho que Deus tinha preparado para eles. E a palavra de Deus nos diz que esse povo, irmãos, depois de contemplar tantos milagres, eles levantaram um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava recebendo as instruções de Deus. A Bíblia diz que esse povo, irmãos, quando Moisés enviou espias para olhar a terra prometida, e voltaram, a maioria dando más notícias, falando que eram gigantes, que não tinha como vencer. A palavra de Deus nos diz que eles murmuravam contra Moisés. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele que não aceita o caminho que Deus escolheu para passar, a terra engole. Deus matou os murmuradores. Agora, aquele que aceita o caminho que Deus preparou, irmãos, é diferente. Aleluia. Ele vê
o mar se abria, a coluna de fogo, milagre, Aleluia. maravilha, Aleluia. Glória a prodígio. Deus. Glória a Deus. Glória a Aquele que Deus. aceita o caminho do Senhor na sua vida, irmãos, ele vê maná chover do céu, vê água brotar da rocha, provisão, Jesus. Dessa maneira. todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, exemplos de vários homens que Deus escolheu o caminho para eles passarem. Homens esses que, quando eles entregam o seu caminho para o Senhor, não é para ele ser uma pessoa comum, é para ser reconhecido. São homens antes de Cristo, irmãos, que estão sendo pregados nos dias de hoje. Aleluia. Testemunhos da palavra viva. A palavra de Deus, ela nos diz que José, por exemplo, ele era uma bênção, José. José era o amado de Jacó, mas José foi jogado dentro de uma cisterna. José, ele foi parar no Egito, na casa de Potifar. José, ele foi ali caluniado, foi para dentro de uma prisão. Mas porque ele aceitou o caminho de Deus, ele foi eleito governador do Egito. Glória a Deus. Porque quando o faraó teve um sonho e precisava de uma direção que só pode vir de Deus, vem aí a característica do homem que aceita o caminho de Deus, ele tem discernimento. O irmão está passando uma luta aqui, Deus quer levantar você para trazer uma palavra para ele. Que você Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz a respeito de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram ali de cativos da Babilônia a homens de destaques do rei da Babilônia. A palavra nos fala a respeito, irmãos, de Estevão. O caminho de Estevão na Bíblia é curto, missionário. É curtíssimo. A Bíblia fala que o povo de Deus ali, a igreja primitiva, ela estava crescendo demais. E as pessoas de mais idade, os órfãos, eles não estavam sendo servidos. Então, eles são levantados diáconos para servir a igreja. E Estevão era um desses homens. Homem de fé, homem cheio do Espírito Santo e homem de boa reputação. E a palavra de Deus nos diz que o caminho dele, irmãos, foi pregar uma palavra, uma mensagem dentro da Bíblia, que falava a verdade de Cristo, que falava a verdade que vinha ali confrontar a respeito da hipocrisia do povo. E eles apedrejaram, ele foi o primeiro mártir da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela nos fala, irmãos, a respeito de Paulo. Paulo, que era um homem que perseguia a igreja, que matava crentes, que mandava prender crentes. Um dia Deus escolheu um caminho para ele. Ele se encontrou com ele no caminho de Damasco. Tirou a sua visão. Falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? E a Bíblia diz que Deus, ele falou para Paulo assim: olha, eu vou mostrar para você o valor de padecer pelo meu evangelho. E a palavra de Deus nos diz que foram açoites, foram naufrágios, foram perseguições, foram prisões na vida de Paulo. Mas Paulo, irmãos, a Bíblia nos diz que ele fala assim, ó: não tenho a minha vida por preciosa. O apóstolo Paulo, ele diz, está na Bíblia, irmãos, ele diz assim: olha, eu hoje, depois de todo o caminho que ele percorreu, o caminho que Deus escolheu para ele, e ele aceitou, a Bíblia diz que Paulo escreveu assim: hoje eu sei viver no pouco e eu sei viver no muito. Aleluia. Sei estar em fartura. Aleluia. E sei passar por privações. Aleluia. Aleluia. Glória O apóstolo Paulo, irmãos, ele é um grande exemplo, porque o caminho final dele foi a morte. Foi preso lá em Roma. E a Bíblia nos diz que preso em Roma, ele deixava Deus usar ele.
ele escrevia carta para Timóteo, dizendo para Timóteo: Timóteo, sofre comigo as aflições do Evangelho. Timóteo, eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele dizia: Timóteo, essa carta que eu te mando e o resto inteiro dela é inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. E Paulo, ele escreveu 13 cartas que nós pregamos hoje para nos fortalecer em Cristo Jesus. Aleluia. Vale a pena passar pelo caminho que Deus escolheu, irmão. Glória a Deus. Vale a pena você dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho e eu sou a verdade. A verdade de Deus está aqui, irmãos. Aleluia. Ele diz: eu sou. A Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 1. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. A luz do seu caminho, a direção, a decisão, o conselho que você vai dar tem que ser aqui, ó, baseado na palavra de Deus. Glória a Deus, Amém? aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa palavra simples que eu quero deixar no seu coração. Não dá tempo, irmãos. Eu queria falar da verdade e da vida. E o do ninguém veio ao Pai a não ser por mim, mas não dá tempo, irmãos. Glória a Deus. Mas vale a pena passar pelo caminho. A minha esposa, ela testemunhou. Em 2017 eu resolvi sair do caminho que Deus tinha escolhido para mim. Mas eu vou te falar uma coisa, irmãos. Todos aqui já aceitaram a Jesus? Todo mundo já aceitou? Todos? Então eu vou te dar uma triste notícia: não tem volta. Porque você pode escolher sair. Só que lá fora Deus usa o ímpio para falar para você: você não presta nem para ser desviado. É Lá Deus. fora, Glória a Deus. você, quando está aqui, você tem aquela presença do Espírito Santo, que mesmo reclamando, mesmo às vezes tendo alguma coisa para ser resolvida, algum impasse, alguma intriga, algum probleminha com o irmão, com o trabalho, com a família, com a esposa, com os filhos, quando você abre a Bíblia, quando você dobra o seu joelho, o Espírito Santo vem e consola, e derrama do bálsamo, e fala: filho, eu estou com você. Agora, quando você sai lá para fora, irmãos, eu vou falar para vocês, eu tinha medo todo dia de morrer. Dessa maneira. E a gente acaba voltando, viu? Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus, quando você está lá fora, ele até, sabe? Mas não tem jeito. Jesus, ele disse para os discípulos assim: eu vos farei lembrar de tudo quanto eu tenho ensinado. O Espírito de Deus, mesmo você estando lá fora, ele te faz lembrar de tudo quanto você aprendeu na presença dele. E quando você olha em volta, você não vê outro caminho para seguir, irmãos. Só Jesus. Aleluia. Só Jesus tem poder para curar. Só Jesus tem poder para libertar. Só Jesus tem poder para batizar no Espírito Santo. Só Jesus, irmãos, leva para o céu. Glória a Deus. Você crê que Jesus leva para o céu, irmãos? Estenda as suas mãos. E eu quero profetizar sobre a sua vida.